Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da vitória do Ceará sobre o Fortaleza, 1-0 no clássico cearense. O Galeano fez o gol da vitória. Ontem, pessoal, não deu para eu postar à noite porque eu estava na igreja, né? Aí cheguei tarde, aí não consegui postar ontem. Mas vamos começar os trabalhos aí a partir de agora, durante o dia aí, trazendo muito conteúdo e muito conteúdo também durante a semana. Então você que é torcedor aí do Ceará, do Fortaleza, de outro clube do Nordeste, se inscreva aqui no nosso canal RB Futebol. Você vai receber aí tudo dos programas esportivos para a gente estar reagindo aqui no nosso canal. Vamos reagir aí à vitória do Ceará no clássico. Pessoal, é impressionante como o Fortaleza tem tido dificuldade para ganhar do Ceará, hein? Rapaz, nos clássicos aí, Ceará tem levado vantagem. Vamos pro debate? No final do vídeo eu trago aí a classificação atualizada. Tanta gente entrou no G4. Vamos falar agora de Fortaleza e Ceará. Mais uma vez deu vozão no clássico. Olha os professores aqui, o Condé e também o Vojvoda. Vamos ouvir personagens para a gente falar sobre o clássico. A competição é muito difícil, né? Cada ponto conquistado tem que ser muito comemorado, porque é muito difícil no Campeonato Brasileiro você vencer os jogos, independente das equipes que brigam em cima, brigam embaixo, e principalmente o clássico, né? Por tudo aquilo que ele representa. Então, pensando na competição como um todo, sem dúvida nenhuma, uma vitória importantíssima. Son momentos difíciles que tenemos que superar. No puedo falar, dice, bueno, no, o problema está que o elenco no responde en treino, o que no, o treinador pide una cosa y ellos hacen otra. Eso no puedo falar eso, sino que es un momento ruin de fútbol, es un momento de fortaleza, es un momento que tenemos que continuar acreditando. Mari Pereira. A gente falava aqui, né, depois que o Fortaleza foi eliminado pelo Bahia na Copa do Nordeste, de que o próprio Vojvoda não está mais encontrando argumentos, né, para falar nas coletivas. E tem sido isso, assim, ele muda a equipe, ele muda o ataque, ele muda o meio e o Fortaleza não responde. Tem que identificar o que de fato está acontecendo com um grupo que não responde, né? As chamadas do seu treinador, assim, acho que é uma conversa muito interna ali, porque o Vojvoda garante que durante os treinamentos, os jogadores estão se empenhando, estão assimilando, mas ao longo, até dentro dos próprios jogos, né? Porque, assim, o primeiro tempo foi muito ruim das duas equipes, foi um primeiro tempo bem abaixo, assim. Diferente do que o Fortaleza passou com o Bahia, que o Bahia é aquele time que vai para o jogo, que amedronta mesmo, que tem ótimos jogadores, assimilações, enfim. O próprio Ceará não conseguiu desempenhar no primeiro tempo. E aí, já no segundo, acho que o Ceará ele toma esse conhecimento de que o jogo precisa mudar alguma coisa ali, e é o Ceará quem toma as iniciativas. As melhores oportunidades, elas estão pro lado do Ceará, e nem foram tantas assim. Mas o Fortaleza acaba o jogo sem conseguir finalizar no alvo. Assim, então, primeiro tempo ruim dos dois times. O Fortaleza volta ruim pro segundo tempo. Então, de fato, ali, o Vojvoda, a diretoria, eles precisam identificar o que está acontecendo. Por que os jogadores não estão correspondendo, por que o time não está respondendo em campo. Agora, pro lado do Léo Condé, que o Dom que trouxe, né? Na nossa abertura. Ele continua vencendo o Fortaleza e, se eu não me engano, sem tomar gols, né? Se eu não me engano, acho que ele passa das vitórias que ele conquista sem levar gols do Fortaleza. São 9 jogos, 9 clássicos já que o Fortaleza não consegue ganhar do Ceará, mais de 2 anos, desde 2023. O jogo acaba com esse lance aí, ó, com o goleiro Breno, evitando o segundo gol do Ceará. O Fortaleza simplesmente esteve ausente nesse jogo. Ruim no primeiro e no segundo tempo. O Ceará melhora no segundo tempo. Tem também algumas coisas muito repetidas no Fortaleza. O gol que o time toma, uma saída de bola errada. Está errando muita saída de bola. Um time desconexo. Perdeu aquele viço do time do Vojvoda, né? O time do Vojvoda ele impunha um respeito aos adversários que não impõe mais. O jogo do Fortaleza não flui mais.
E aí precisa se achar. Tem até algumas mudanças no elenco, né? Alguns jogadores que não deram certo nessa... Esse foi um ano que o Fortaleza mudou um pouco a sua política, né? Trouxe jogadores um pouco mais cascudos, renomados. O Fernandes já não está e as coisas não mudam. E o Vojvoda parece mesmo sem argumento. Eu estava vendo essa coletiva, essas respostas na coletiva, são as mesmas respostas das últimas coletivas, dos últimos jogos em que o Fortaleza não se deu bem. Vocês falavam agora há pouco sobre os problemas defensivos do Grêmio, que tem 19 gols sofridos no Brasileirão até aqui, né? Só o Juventude, que é o penúltimo colocado, sofreu mais gols que o Grêmio. O Juventude sofreu 24 gols, o Grêmio 19. Só que Fortaleza também. 19 gols sofridos até aqui do Fortaleza em 13 jogos e só 12 gols marcados. Por isso, o Fortaleza é um dos 4 times aí na zona do rebaixamento, o André. Na transição defensiva, o Fortaleza tem sido um time que tem dado muito espaço, com muitas dificuldades. A saída de bola também é problemática. Antes do gol, que até foi o erro do Kusevich, né, no erro do passe que o Pedro Henrique intercepta muito bem, já teve um lance que o Fortaleza erra na saída de bola e gera uma finalização bloqueada. Quase igual, né? No lance do Ceará. Ofensivamente, em muitos jogos, ontem produziu muito pouco. Se tivesse que sair outro gol, era do Ceará, né? O professor destacou bem. Concordo com a leitura da Mari do primeiro tempo ruim. Acho que poucas coisas que pudemos tirar desse jogo, mas na segunda etapa o Ceará bem superior poderia ter vencido por uma margem maior. E aí você vê, acho que a questão da formação do elenco para essa temporada, o professor lembrou, de jogadores mais experientes, acabou não encaixando. Então, acho que movimentação agora é fundamental para o Fortaleza tentar encontrar soluções. Repetidas coletivas, você não vê tanta... soluções sendo encontradas, mas eu ainda tenho voto de confiança. Acho que no Vojvoda, por tudo que ele fez, a capacidade já de recuperar esse time que esteve em uma situação de lanterna, zona de rebaixamento e arrancar para a zona de Libertadores. Acho que a situação dessa temporada ela é ainda mais delicada, pensando no futebol apresentado. E o patamar que o Fortaleza ocupa, porque se a gente exige mais é porque o sarrafo subiu. Sim. Acho que o time se colocou nessa condição também. Já que você falou que o time tem outra condição, o sarrafo subiu, é sempre bom lembrar, o Fortaleza está nas oitavas de final da Libertadores da América. Exato. No começo de agosto, se não me engano, dia 12, é isso. 12 de agosto tem um jogo de ida no Castelão contra o Vélez Sarsfield. E eu tenho a impressão que é aí que a diretoria está se apegando ao trabalho do Vojvoda. Faz sentido. De que, assim, ele tem crédito absoluto em tudo, assim, que o Fortaleza, assim como a diretoria, né, conquistou ao longo desse tempo que ele está lá. Mas eu acho que a diretoria está se apegando a isso, para entre aspas, definir a essa continuidade na Libertadores. Então, o Fortaleza está em 2 lugares distintos. Está no lugar que ninguém queria estar, que é na zona de rebaixamento. E está no lugar que muita gente gostaria de estar. Nas oitavas de final da Libertadores. Mas não fez uma boa fase de grupos. Não fez uma boa fase de grupos e conseguiu chegar. Teve todo aquele problema com o Colo-Colo, mas enfim. Fortaleza não tem nada a ver com isso. Está lá, classificou, com uma pontuação baixa, né? Sim. Mas classificou, está nas oitavas de final, tem que comemorar e tem que tentar melhorar para seguir na Libertadores. Ao mesmo tempo, se até lá, é quase um mês até lá, né? De repente... Tomara para a torcida do Fortaleza, o Fortaleza já tenha saído da zona do rebaixamento. Mas se chega nesse confronto com o Vélez ainda na zona do rebaixamento, pode até atrapalhar. É isso. A pressão é grande, as derrotas para o rival pesam muito, né? O Vojvoda, mesmo nos melhores momentos, contra o Ceará, tem essa coisa desse peso. Mas se tem um trabalho que tem que ser mantido no futebol brasileiro, é esse. Sim. Esse é um técnico... Esse é um caso claro que o problema, então, está no time ou no elenco. Ele fala que não tem esse tipo de problema, né, Dom? Que os jogadores não estão deixando de fazer o que ele pede. Melhor ainda, que não seja esse problema de relacionamento. E você falou da derrota no Clássico agora, mais uma. Então, a gente pode dizer, o Fortaleza volta do Mundial e já perde um jogo. Mas lembra como terminou antes do Mundial? Perdendo para o Santos, em casa. E assim, acho que esse também é um aspecto que está influenciando o jogo, o anímico. Assim, você perde a confiança, né? De um time que tem conquistado, tem ido tão bem, a sucessão de derrotas. Eu acho que até teve um momento que ensaiou uma recuperação, né? Quando goleia o Colo-Colo na Libertadores, vence também o Juventude. Ali parecia que o Fortaleza
voltou, vai se estabelecer, mas não aconteceu. E aí você volta da parada com todo o tempo para respirar, descanso, que acho que também fisicamente o time do Fortaleza vinha sentido, então você tem essa recuperação. E aí você eliminado da Copa do Nordeste para um rival que tem protagonizado com você o domínio ali da região e perde esse clássico para o seu rival, que tem sido bastante pesado. E isso acaba sendo muito incômodo, né, no momento. Para enaltecer o trabalho do Ceará. Acho que o Léo Condé é um técnico que tem se destacado, e aí, tem feito trabalhos só para corrigir legais. a informação Claro. que eu dei. São 5 vitórias do Léo Condé com o Ceará diante do Fortaleza, 2 gols sofridos. Não é que não sofreu nenhum, mas sofreu só 2. Ainda assim, um desempenho muito bom. Eu queria destacar esse trabalho. É um técnico que já tem feito trabalhos interessantes no futebol brasileiro, tem ido muito bem. É um time que tem sido competitivo. A gente não está falando só porque ganhou do Fortaleza. Isso acaba se tornando legal, lógico, principalmente para quem não vive a rivalidade, para falar de forma isenta. Porque ao mesmo tempo que o Fortaleza vive os melhores anos da sua história, jogando Libertadores, e indiscutivelmente vive um momento melhor que o Ceará nos últimos anos, ele não consegue vencer o rival, né? 9 jogos, o professor tinha lembrado, 2 cearenses seguidos sendo conquistados, então isso é legal da rivalidade, porque enquanto um fala desse período espetacular, mas ele não consegue vencer o grande rival. Isso tem sido um grande balanço, mas o Ceará, não só pelo clássico, ele tem sido uma boa notícia do futebol brasileiro em 2025. Defensivamente, né? Tem apresentado também um trabalho ali e um coletivo muito bom na parte defensiva. Está com 18 pontos, professor. O Ceará em 9º lugar e ainda com jogo a menos, com 12 jogos disputados. Já tem muita gente com 13, né? Tá uma boa campanha do Ceará, hein? O Léo Condé é o tipo de técnico no futebol brasileiro que tem mais trabalho do que grife. Ele não é lembrado por grandes clubes por clubes maiores ainda, né? Por falta de grife. Ele sobe com vitória, um belíssimo trabalho. Ele tem muitos trabalhos muito consistentes. Eu só fico meio assim, porque quando a gente lembra que o Vojvoda tem dificuldades contra o Ceará, e tem mesmo, tinha até dos melhores momentos do Fortaleza, eu fico meio receoso de estar pondo lenha numa fogueira que a gente sempre combate aqui. Não, você não está pondo lenha nenhuma, estamos falando de informação, de um fato. Sim, mas de repente o torcedor mais assim, acalorado vai falar assim, não ganha do Ceará, então já não presta. Não é bem assim. O trabalho não estamos dizendo mas isso. nunca foi, né? Nunca foi, porque é isso, a gente está falando de um Fortaleza que não vence o Ceará há um tempo. E ainda assim conquista coisas importantes dentro do cenário nacional. Mas é o tipo de leitura que alguns podem fazer por outro lado, né? E não é assim. Se tem um trabalho que merece crédito no futebol brasileiro, é o do Vojvoda. Não me parece um trabalho esgotado dentro das capacidades do técnico, mas é preciso claro que aparecer algo tem que ser saída. modificado. O Vojvoda vai continuar, mas ele tem que mexer alguma coisa ali. Ele, a diretoria, ele está tentando, né? Eu acho que já está difícil. sendo, né? Depois dessa parada, assim, personificar é sempre injusto, mas tem uma era pós-Paul Fernandes aí e outras coisas que o clube apostou para esse ano e que não deram certo, mas isso também precisa de um tempo para aparecer. Está na hora de aparecer, porque a gente está falando de 18º lugar, né? A gente está falando de antepenúltimo. E o crédito, além da questão de todo o trabalho que ele merece, acho que também o que pauta é o que eu estava falando agora do Cruzeiro. Imagino que até é chamativo o Cruzeiro, de forma positiva, ter voltado nesse ritmo, mas pode ser que tenha muitos clubes que tenham dificuldade de readquirir já de imediato, porque você ficou um longo tempo em inatividade. Então, isso também influencia. Pode ser que algumas equipes venham dar resposta não de imediato, mas dentro de alguns jogos. Lógico que a pressão em cima de quem está na zona de rebaixamento, vivendo com toda essa turbulência, pesa mais. Mas acho que isso também tem que ser levado em consideração na hora de você falar de crédito. Até pela questão, né? Se você vai pensar em troca de técnico, ou você faz antes da parada ali, para ter o tempo para assimilar, você trocar de técnico depois de 2 jogos depois da parada. E aí eu não estou falando exatamente do Vojvoda, estou falando de qualquer cenário. Não tem nenhuma lógica para trocar de técnico. Esse é o ponto, né? Pode ficar tranquilo em relação a isso. Agora, o curioso é que a competição em que o Fortaleza está menos ruim é a mais difícil. A Libertadores, o pior jogo do Fortaleza foi o primeiro de todos, contra o Racing. Aquele foi terrível. Mas de lá para frente, bem ou mal, os resultados, mesmo o desempenho, não foi essas coisas, mas também não tem nada do outro mundo. É no brasileiro que a coisa está pegando. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram a vitória do Ceará, 1-0, gol do Galeano.
E o Alvinegro subindo na tabela, né? Inclusive, deixa eu trazer aqui a classificação atualizada do Brasileirão 2025. O Ceará tá subindo. Deixa eu colocar aqui na classificação. Olha aí, ó. Ceará na 8ª colocação. Nona, né? 9ª colocação com 18 pontos. E tem um jogo a menos ainda. Então, vencendo esse jogo a menos, ó, vai para 21. Cola lá no Botafogo, que tá no G6 aí, zona da Libertadores. E o Fortaleza, zona do rebaixamento. E isso é chato, né? 3 times do Nordeste no rebaixamento. Vitória, Fortaleza e Sport. E pra gente aqui que cobre o Nordeste, né? Isso não é bom. Então vamos torcer aí pro Vitória, pro Fortaleza, pro Sport sair dessa zona da degola aí, ó. É difícil algum não cair, pessoal. É 99,9 aí que um cai. Porque analisa com calma aí. Se sair os 3, entra quem? Quem que vai entrar? Em cima deles aí tem... Pô, só tem time grande. Só não tem um time pequeno aí, ó. Santos grande, São Paulo grande, Vasco grande, Inter grande, Grêmio grande, Corinthians grande. Pequeno é só o Mirassol. O único pequeno é o Mirassol. E o Juventude, que é pequeno também, mas tá na zona do rebaixamento. De resto aqui, ó, tem os 3 nordestinos e só pedreira. Então, 99% é que pelo menos um nordestino caia. Mas torcer aí que todos consigam se livrar, né? Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.